Alô pessoal, no vídeo de hoje, na apresentação de hoje, eu queria falar com vocês um pouco sobre a questão da usina de queima de lixo. A gente vai entender como é isso, como é que funciona uma usina de queima de lixo, mas também a gente vai desvendar alguns mitos aí. Tem gente que chama isso de usina verde, tem outro que chama de incineradores, o que é isso. Então vamos ver os significados, os impactos ambientais que isso tudo pode causar. Vale lembrar que eu estou fazendo um outro curso que vai ser mais específico sobre o funcionamento de uma usina de queima de lixo. Portanto, aqui a gente só vai ver um pouco do funcionamento e vai entender a lógica de um empreendimento como esse. Eu queria dar uma lógica suficiente, ou seja, uma estrutura, uma base de dados suficiente para que vocês possam formar suas próprias opiniões, baseados também nesse outro lado da coisa que eu vou apresentar agora. O que eu tenho visto na internet, principalmente em português, material em português, e também em outras línguas, né? Quem constrói essas usinas, que coloca o material na internet, não vai falar mal delas. Então não é possível que uma coisa seja tão boa, seja tão linda, maravilhosa e o mundo inteiro não adotou ainda. Existe resistência por causa da implantação dessas usinas. Então a gente tem que entender por que essa resistência. Vamos procurar falar em linguagem clara para que todo mundo entenda. Não é necessário ter conhecimento prévio de engenharia nem de nada, apesar de eu ser engenheiro. Vocês estão vendo meu nome aqui, podem entrar em contato comigo para esclarecer mais dúvidas, mas eu vou falar aqui numa linguagem bem simples, que é para todo mundo poder participar dessa discussão, já que é uma coisa muito importante para o Brasil inteiro. Essas usinas estão em alguns estados brasileiros, elas estão prestes a ser instaladas e algumas já estão em processo avançado aí de negociação com empresas estrangeiras para instalação. No Rio de Janeiro já existe uma que eles chamam de usina verde. Enfim, a gente vai falar então sobre isso. Mas antes de começar, eu queria explicar um pouco para vocês da história. Como foi que surgiu essa história de usina de queima de lixo? Bom, nos anos 50, nos anos 60, principalmente na Alemanha, aqui na Europa, existia essa preocupação, o que fazer com lixo. Já naquele tempo existia essa preocupação. Então não existia naquele tempo uma consciência ambiental muito forte. O lixo realmente era visto como lixo, uma coisa que não tem mais proveito, não dá mais para aproveitar de jeito nenhum. Então descarta, né? O que a gente chama de dejeto. Então não dava para aproveitar, aquilo era um incômodo. Então como me livrar do incômodo? A primeira solução foi enterrar o lixo. Primeiro se enterrou sem proteção nenhuma, depois percebeu-se que aquilo ali era ruim para os lençóis freáticos, surgiram então os aterros. Depois dos aterros pensou, não, vamos tentar fazer um leve aproveitamento disso aí. Foi o primeiro passo evolutivo, no caso positivo, de se aproveitar, de tentar fazer uma reutilização, não, mas um reaproveitamento do resíduo, né, do resíduo sólido. Então pensou-se, vamos queimar isso tem um poder de queima, e aí com esse calor a gente vai tentar gerar energia elétrica, por exemplo. Então fizeram esses primeiros sistemas, ocorreram os problemas que foi o seguinte, dependendo do resíduo que ele queimava, aquilo ali gerava outro tipo de gases, muitas vezes tóxicos, que eram liberados para a atmosfera. No início ninguém percebia, como sempre. Aí depois, com o tempo, as medições foram vendo que aquilo ali era também prejudicial ao meio ambiente. Criou-se então filtros. Hoje em dia não é mais problemas para se livrar dos gases tóxicos que são liberados pelo processo de queima. Quem tem uma usina hoje de queima de lixo e continua poluindo o ar, então é passível de multa, porque não tem mais motivo para isso. Existem sistemas de filtros que eliminam todas as toxinas e não precisa, né, não precisa mais poluir o meio ambiente como antigamente era feito. O problema para essas usinas aconteceu quando a consciência ambiental começou a aumentar. Eles perceberam o seguinte, a partir da Eco 92, antes disso teve protocolo de Kyoto e outras organizações, aí, outras reuniões com a ONU, eles perceberam que a população mundial estava crescendo numa velocidade muito grande. Crescimento da população significa maior consumo de recurso natural, florestas, petróleo, minas de ferro, de metais e assim por diante.
Quanto mais gente no planeta, maior o consumo. Aliado a isso, existe o consumismo, as pessoas estão consumindo cada vez mais. Um habitante de hoje consome muito mais do que um habitante de 50 anos atrás, certo? Então isso é o consumismo. E isso também agrava a questão dos recursos naturais. Então aumentou a consciência ambiental, não por modismo, mas por necessidade. Se a gente não tomar uma providência de economia de recursos naturais, brevemente a gente vai estar lidando aí com problemas seríssimos de falta de recursos. Que problemas são esses? Os recursos vão acabando em vários países do mundo e aí somente aqueles últimos países vão ficando com um pouquinho. O valor desses recursos se torna então, explodem, né? Vão lá para a atmosfera e daí nem todo mundo pode mais comprar esses recursos, não pode mais fabricar, ou seja, quebra um país inteiro, na pior das hipóteses. Então há de se economizar os recursos. Por isso que pensou-se então na questão de reaproveitamento de resíduos, porque percebeu que o resíduo nada mais é do que aquele mesmo recurso natural que eu tirei lá, os ferros das minas, a madeira das florestas, os plásticos do petróleo, da seringa e assim por diante, se concentra todo no lixo. Então a consciência ambiental faz o quê? Eu vou separar então esse lixo e tentar reaproveitar o máximo possível. Assim eu economizo o meu recurso natural, a minha floresta, a minha mina e assim por diante. Aí começou o problema, um grande problema. Por quê? As usinas de queima de lixo foram construídas, são enormes, vocês estão vendo aqui nessa foto, uma usina séria, uma usina que tem todos os sistemas de filtro, que se preocupa também com as impurezas que são liberadas ao meio ambiente, seja através de água, de ar, de solo, todas as precauções. Então é uma usina séria, é grande. Não é um simples sistema de filtro que vai eliminar os gases, não. Tem que ser, vocês veem que nesses prédios aqui, 2 desses prédios pelo menos são aqui de filtros. Esses filtros são enormes. Então ela precisa de uma quantidade mínima de resíduo para poder funcionar. E não serve, portanto, para cidades muito pequenas. A não ser que você queime completamente todo o lixo. Mas aí queimar todo o lixo vai de encontro à consciência ambiental, ao reaproveitamento. E aí começa a briga. Porque o pessoal das usinas de queima querem queimar de preferência todo o lixo. E o pessoal da consciência ambiental, eles querem reaproveitar, sem queimar. E aí começa a briga dos dois. Prevendo isso, os donos de usinas de queima de lixo do mundo inteiro procuraram então uma maneira de aparecer para os ambientalistas uma solução mais verde. E daí eles começaram a falar que separam determinada quantidade de lixo reciclável, blá blá blá, mas ninguém nunca sabe direito a quantidade de resíduo que eles realmente separam. O fato é, bom, eu não vou contar tudo. Vamos aqui à apresentação, vamos começar então a apresentação. Vocês vão entender melhor durante a apresentação. Bom, como funciona dentro da usina? Isso aqui é o ciclo de água e vapor. Vamos entender então que essa aqui é uma usina térmica, né? Então é uma termoelétrica, como o pessoal, muita gente fala, termoelétrica, não sei. Parece que, se eu não me engano, todos os dois termos são corretos. Então, como funciona? Você tem aqui o lixo, esse aqui está em alemão porque eu peguei material aqui de alemão, tem esse fluxograma mais bem explicado, mais simples de entender, né? Já que a gente não quer aqui entrar muito na engenharia, em cálculos, em pressão, e assim por diante. Bom, você tem aqui o lixo, ele é colocado nessa posição, então vai ter o fogo, e aqui dentro tem uma caldeira, em alemão é chamado de Kessel. Essa caldeira aqui tem algumas tubulações onde entra uma água, né, dentro a água está dentro da tubulação, o fogo daqui pelo lado de fora. Então esse fogo vai aquecer essa água aqui, ele praticamente vai cozinhar essa água e vai gerar vapor aqui em cima. Mas ele não gera somente um vapor normal, como a gente pensa, ele tem que gerar um vapor com uma pressão muito alta. Quanto maior essa pressão aqui, mais energia eu vou poder produzir aqui na frente, porque é justamente essa pressão daqui que vai movimentar mais rápido a minha turbina, portanto
vai produzir mais energia elétrica. Não é mais rápido, tem uns segredos aí de eletrotécnica que vocês, exige conhecimento de engenharia e eu não vou falar, mas entendo como se fosse com mais força então, tá? Vai movimentar a turbina aqui com mais força e com isso eu vou conseguir produzir minha energia elétrica. O eixo aqui dessa turbina está conectado aqui também dentro de um gerador elétrico e funciona através da rotação desse eixo, gera aqui um campo magnético, vai produzir então a energia elétrica para ser usada aqui para o consumo em geral de energia elétrica. Então esse vapor, o segredo aqui é o seguinte, o vapor ele tem que estar numa pressão alta, quanto mais alta essa pressão, melhor. Não basta simplesmente eu vaporizar ou evaporar essa água aqui, tá? Eu tenho que atingir uma pressão aqui alta. Bom, feito isso, a pressão aqui nesse ponto da turbina está alta e ela vai diminuindo à medida que vai passando pela turbina. Claro, quando as moléculas de água vão batendo aqui na turbina e vão rotando ela, como se fosse um ventilador, no caso ao contrário, né? O vento que bate no ventilador e vai fazendo ele girar. E daí, quando chegar nesse ponto aqui, a pressão desse vapor já está menor, então ele vai ser retirado e vai ser então resfriado. E bem nesse ponto aqui ele vai condensar, certo? Como ele vai ser resfriado? Por exemplo, através de utilização de aquecimento de piscinas. Aqui na Alemanha se faz com aquecimento de piscinas. Essas piscinas estão numa temperatura normal, então aqui tem uns trocadores de calor. A água gelada sai da piscina, passa pelo trocador de calor, absorve o calor então da turbina e volta então para a piscina com uma água mais quente. Tá? Essas duas águas aqui, a água de dentro desse trocador de calor e o vapor aqui de fora não entram em contato. Pronto, então condensou. E para que eu quero condensar? Porque eu preciso condensar essa água, ou seja, transformar esse vapor em água, porque senão eu não consigo bombar isso aqui de volta para a minha caldeira, tá? Então tem umas bombinhas aqui e aí eu vou bombar essa água daqui agora, vou voltar para lá, para esse ponto aqui de novo, onde eu vou de novo absorver a energia que vem da queima do fogo, nesse ponto aqui, certo? Então esse é o princípio do ciclo de água e vapor, por isso que se chama ciclo, porque é um ciclo aqui fechado, teoricamente fechado, de água, a água que tem nesse ponto aqui até chegar na caldeira, e vapor que é da caldeira até o condensador aqui, novamente, certo? Então esse é o princípio, ou seja, eu preciso de um lixo aqui que ele tem um poder de fogo, um poder de energia, né? Ao queimá-lo tem que gerar uma chama muito grande. Imagine aí, por exemplo, papel. Papel é beleza. Boto lá papel, queima, dá aquela chama grande, beleza. Palha, tudo que for muito seco, assim, né? Bastante seco, pouca água. Então, se eu for botar água no fogo, já sabe o que vai acontecer, né? Eu vou diminuir aí a chama. Então, eu não posso ficar refém, a questão aqui, eu não posso ficar refém somente do resíduo que eu tenho aqui dentro. Vai que chega uma quantidade de lixo que tem muita matéria orgânica, que tem muita água, daí esse fogo aqui vai baixar. Então eu preciso de um sistema independente de fogo, porque a temperatura e essa pressão aqui eu tenho que manter ela constante, senão eu tenho problema com minha turbina. Lembra que a turbina está conectada no gerador, o gerador está conectado à corrente elétrica e a corrente elétrica tem uma frequência fixa. No Brasil, 60 Hz. Essa frequência não pode ficar variando assim de acordo com o bem-querer dessa central. Né? Para ele ficar conectado, ele tem que estar ali a 60 Hz. Por isso que a quantidade de vapor da turbina tem que ser constante, de preferência constante, não pode ficar variando. E a quantidade de vapor constante significa que a energia que está entrando aqui dentro também é constante, porque a água que está entrando aqui dentro é constante, então a energia tem que ser constante para evaporar essa água aqui, para ter uma quantidade de vapor constante, para manter a turbina em uma rotação constante e, consequentemente, o gerador vai produzir uma quantidade de energia constante, uma frequência constante. Tudo constante, não pode ficar variando não nessa central, porque senão dá problema. Pronto, então, para resolver o problema dessa constância aí, o lixo não é constante, a gente sabe que ele é composto de vários tipos de materiais, uns têm mais quantidade de água, outros não,
depende se ele passou antes por um processo de secagem, ou ele entrou assim do jeito que veio da rua, entrou lá dentro da usina. Então tem todo um monte de variáveis, né? E variação na quantidade de água. A água dentro do fogo significa baixar a quantidade de energia que está entrando aqui. Baixa o tamanho do fogo e baixa a quantidade de energia. Portanto, eu preciso de uma fonte independente de combustível. Em algumas usinas é usado óleo, outras é usado gás natural. E daí sempre quando eu perceber, eu tenho sensores aqui, sempre quando eu perceber que a temperatura aqui está baixando, aí eu coloco mais gás natural, porque ele queima rapidinho, então óleo, certo? Então tem um consumo aí também de outras fontes de combustível, não é só o lixo, certo? No pior dos casos, quando uma central está queimando, por exemplo, só matéria orgânica, ela está praticamente consumindo esse combustível para queimar essa matéria orgânica. E no final, se ela queimasse só o combustível, ela teria mais energia do que queimando a matéria orgânica, né? Isso tudo precisa de cálculos para ser comprovado, mas vocês estão entendendo mais ou menos o princípio. Então vamos passar para frente. Qualquer dúvida, pessoal, mande aí, faça um comentário aí no YouTube e escreva sua dúvida que a gente vai estar respondendo isso aí, na medida do possível. Então, nós temos aqui a figura do fogo. Vamos falar agora de poder de fogo. Temos aqui, então, essa fogueirinha que representa, no caso, a central, a usina de queima de lixo. Lá dentro, a caldeira, certo? A quantidade de energia. Então, essa fogueirinha representa a quantidade de energia, o poder de fogo dessa usina. Estou usando linguagem bem simples, que é para todo mundo entender. Aí eu estou lá com a minha caldeira, com uma certa quantidade de energia, está produzindo lá, digamos que está vindo do gás combustível, né, do óleo, está queimando lá, beleza. Aí eu começo a entrada de resíduos. E o primeiro desses resíduos, vamos ver o que é? Madeira. Beleza. O que acontece? O fogo imediatamente aumenta. Não é isso? Botei madeira, ó, vou voltar lá, o fogo aumenta com a madeira. Porque a madeira tem pouca quantidade de água, então ela tem um poder de queima também grande, e daí vai consequentemente aumentar aí o poder do fogo. O que eu tenho que fazer para manter constante? Diminua aqui o combustível, certo? Aí ele mantém constante. Aí vem um segundo tipo de resíduo, plástico. Plástico também queima, beleza, produz uma chama boa, né? Então aumenta mais ainda. Eu posso diminuir mais aqui o combustível porque aqui a quantidade de energia agora é bem grande. Aí vem outro tipo de resíduo. Agora vem as podas de árvore e a grama, aquele material lá. Grama tem uma quantidade maior de água, mas também queima legal. Palhas e tudo mais, aí aumenta mais ainda, né, o poder de fogo aqui, a quantidade de energia. Posso quase que zerar, quem sabe eu consigo zerar já, até antes disso, o combustível. Depende aí de como o processo foi montado pelos engenheiros. Bom, até aí tá tudo bem, tá tudo beleza, só tenho coisa boa queimando, né? Aí vem o outro, a matéria orgânica. E aí, o que vocês acham? Matéria orgânica vai fazer o que aí dentro? Vocês acham que é bom queimar matéria orgânica? Vocês têm certeza que é bom? Vocês acham que é ruim? Mas o interessante é por quê? Por que é bom ou por que é ruim? Vamos entender isso aí. Para a gente entender se a matéria orgânica dentro de uma usina de queima de lixo, se ela é boa ou ruim, a gente tem que primeiro entender um pouquinho sobre matéria orgânica. Então, o que é matéria orgânica? Vamos ver. Matéria orgânica é, digamos aqui, um corpo. Eu vou falar até do corpo humano mesmo, tá? Imaginem que isso aqui tudo essa área laranja e essa área azul é um corpo, tá? Um corpo humano. A gente sabe que no corpo humano, muita gente fala assim, a gente encontra nas literaturas algo em torno de 70% e 80% de água no corpo humano, certo? E essa água, ela está na temperatura ambiente, no caso. Entrando lá como resíduo dentro da usina, vai estar a temperatura ambiente. Se tiver de 20 graus lá fora, a água também está 20 graus. No nosso caso, está 36 graus, corpo humano. Mas a gente não costuma queimar seres humanos em usina de queima de lixo, né? Afinal, o ser humano ainda não é lixo. Há quem pense diferente, mas, bom, deixa isso para lá, essa é filosofia.
Vamos falar então aqui da matéria orgânica, no caso o lixo, mas mantendo aqui os dados, é só para fazer uma comparação com a matéria orgânica no caso de um ser humano, tá? Nós somos também matéria orgânica. Então temos aqui 75% de água, toda essa área aqui, e 25% é matéria orgânica. Essa matéria orgânica aqui pode ser queimada, né? O problema é o seguinte: eu vou queimar essa matéria orgânica e vou botar aqui no meu fogo. Junto com essa matéria orgânica vai também esse 75% aqui de água. Ou seja, se eu tenho 1 kg, nesse caso aqui, uma matéria orgânica que tem essa composição, 75% de água, se eu tenho 1 kg de matéria orgânica com essa composição, então 750 gramas é água e 250 gramas é matéria orgânica, que pode ser queimada. Aí eu vou queimar essa matéria orgânica e ela vai produzir uma quantidade de energia. Ela vai liberar uma quantidade de energia, vai se transformar em gás e vai liberar essa energia. E como nós vimos anteriormente, a água que entra lá, deixa eu voltar aqui, rápido. A água que entra aqui, ela tem que evaporar, mas não só evaporar, ela tem que aumentar, ela tem que ter uma temperatura alta e uma pressão alta aqui. Para isso eu preciso de muita energia, né? Vamos voltar lá na matéria orgânica. Então essa matéria orgânica vai queimar e vai produzir uma quantidade de energia que quase que com certeza, dependendo da matéria orgânica, não vai ser suficiente nem para evaporar essa água aqui. Portanto, ao não evaporar essa água, ela vai precisar consumir a energia que é produzida através da queima dos outros resíduos. Digamos aí o resíduo de madeira. Está queimando lá, em vez daquela energia do resíduo de madeira evaporar a água lá de dentro da tubulação, agora ele vai servir aqui para evaporar a água da matéria orgânica, que lembrem-se, ainda está do lado de fora daqueles canos. Né? Vamos voltar lá. Tem que ficar lá e está todo o tempo. Bom, a água do resíduo orgânico ela vai estar aqui do lado de fora, certo? E a energia da madeira, da queima da madeira, também vai estar aqui. Mas essa energia da madeira não vai poder ir para cá, para dentro dessas tubulações de água, porque ela vai ter primeiro que evaporar essa água que está aqui dentro, que é oriunda da matéria orgânica. Portanto, o que vai acontecer? A quantidade de energia que entra aqui dentro dessas tubulações é menor. E se ela é menor, eu vou diminuir a temperatura aqui e, consequentemente, a pressão. E se eu faço isso, eu tenho que aumentar aqui o consumo de combustível, que foi, deixa eu ver aqui, essa parte que nós vimos, esse consumo aqui de combustível. Então, resumindo, entrada de matéria orgânica dentro das caldeiras é uma coisa ruim para a caldeira. Quanto mais matéria orgânica tiver dentro de uma usina de queima de lixo, menor vai ser a quantidade de energia que essa usina pode gerar. Até aí tudo bem? Entendeu essa parte? Isso é muito importante entender por que a matéria orgânica é ruim dentro de uma usina de queima de lixo. Muito melhor, é muito mais viável tratar a matéria orgânica através de compostagem, então biodigestores, ou, em última hipótese, botar para o aterro sanitário. Mas dentro de uma usina de queima de lixo, essa matéria orgânica ela não é boa. Vocês entenderam por quê? Porque, claro, que depende também da matéria orgânica, né? Uma matéria orgânica que tem uma bastante quantidade de água, que se a gente for analisar o lixo doméstico, então o lixo doméstico, a matéria orgânica do lixo doméstico é praticamente os alimentos. E alimento tem muita quantidade de água. Certo, então vamos continuar. Qualquer dúvida, escrevam, tá? Matéria orgânica, o que acontece? Diminui aqui minha chama. Eu estava grande, né? Coloquei agora matéria orgânica e vou diminuir agora a chama. O tamanho dessa chama, claro, não dá para a gente dizer aqui, porque depende da matéria orgânica, depende do outro resíduo que está sendo queimado e assim por diante. E daí vem outros tipos de resíduos, que eu não vou falar agora de todos. Temos aí metal, temos vários outros tipos de vidro, vários outros, que aí eles também vão fazer alguma interação aqui com essa quantidade de energia
mas como a gente não pode falar nada sobre eles, eu vou dizer que diminuiu só um pouquinho mais aqui a chama, o poder de queima, né, o poder de fogo dessa central. Bom, e aí tem os metais, aqui eu coloquei também os metais, ele diminuiu um pouquinho, porque o metal, na verdade, ele não vai evaporar lá dentro, né, dependendo da temperatura, mas aí teria que ser algo muito extremo para o metal evaporar, quase que aqui na Terra inimaginável, mas ele vai consumir um pouquinho de energia porque ele vai se manter quente. O fato dele manter quente significa que ele está consumindo aquela energia ali. Também é uma quantidade limitada, tá? Não vai alterar tanto assim não. Tanto que no final do processo de queima ele sai quase que inteiro. Lá onde tem as cinzas da central, ele sai quase que inteiro. Aí vem o seguinte. Essa tabela aqui eu tirei do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que foi elaborado, foi escrito pelo Ministério do Meio Ambiente. E o Ministério do Meio Ambiente, ele criou a Lei Nacional dos Resíduos, Política Nacional dos Resíduos Sólidos, onde eles têm ali o sistema, eles têm a ordem de prioridade no tratamento de resíduos, que quem já conhece os meus vídeos já está cansado de escutar que eu falo isso em quase todos os vídeos, e vou falar aqui novamente. Em primeiro lugar, não geração, depois vem a redução, depois vem a reutilização, depois vem a reciclagem, depois é que vem o tratamento e no final a disposição final. Ou seja, tudo que der para aproveitar antes de queimar, porque a questão da usina de queima seria um tratamento térmico, então ele está ali no penúltimo lugar. Mas antes dele tem não geração, redução, reutilização, reciclagem. Se dá para fazer tudo isso aí antes de fazer um tratamento térmico, eu não devo então colocar em um tratamento térmico. Isso vai de encontro aí à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não fui eu que escrevi, foram os responsáveis técnicos, engenheiros e as pessoas que durante mais de 20 anos do Ministério do Meio Ambiente brasileiro estudaram toda essa questão de resíduos sólidos, e eles chegaram à conclusão que eles deveriam seguir os passos que todo o resto do mundo, todos os países envolvidos estão seguindo, que é de tentar reaproveitar os recursos naturais. Os motivos disso nós já falamos antes, você pode voltar o vídeo, mas para economizar os recursos naturais, né? Então esse é o motivo. Então a gente deve reaproveitar antes de fazer um tratamento térmico, no caso da usina de queima de lixo, então ele não tem preferência. E daí essa tabela eu tirei do Plano Nacional, como eu falei, e ela fala aqui do que? Da composição gravimétrica. O que é a composição gravimétrica? É a quantidade de resíduo que existe, que tipo de resíduo existe nessa quantidade. Tantos por cento é plástico, tantos por cento é vidro e assim por diante. Então eles escrevem aqui em cima, resíduos, tá? 100%. Então aqui tem material reciclável. Reciclável, o nome já diz, se é reciclável, eu não posso mandar para dentro de uma usina de queima de lixo, porque ele é reciclável. Tenho que tirar ele todo de lá. Então, de 100%, tenho aqui 31,9%, quase que 32% do resíduo de todo o lixo no Brasil é reciclável. Certo? Vale lembrar que esse conceito aqui de reciclável, ele depende do conhecimento que as pessoas que fizeram essa contagem aí, que elas têm em termos de tecnologias de reciclagem. Eu não sei, por exemplo, se as pessoas sabem que naquelas chapas quando a gente bate chapa do pulmão, aquelas chapas lá, aquilo ali é composto também de prata. E aqui na Alemanha se faz a reciclagem daquele material e se tira ali barras e barras de prata. Então, se a pessoa que elaborou essa tabela aqui, se ela não conhece essa tecnologia, ela vai dizer que aquilo ali é talvez outros, ela vai colocar aqui como outros, ou dejetos, não dá para aproveitar. Então, ser reciclável ou não, o que uma pessoa entende como reciclável ou não, depende do conhecimento em tecnologia que ela tem. Quanto mais conhecimento, mais esse número aqui vai aumentar. Porque, na verdade, pessoal, a natureza não sabe o que é lixo. Se vocês olharem a natureza mesmo, ela recicla tudo. Não tem nada na natureza que ela não recicla. E o que a gente deve fazer é imitar a natureza. Até mesmo a matéria orgânica, a gente vai
usar a palavra aqui de reciclagem, mas ela faz a decomposição, né? A decomposição na presença de oxigênio ou não, mas ela faz, ela trata ali, quebra todas as moléculas, tudo de novo, vai aproveitar, a molécula que estava num corpo ali que morreu vai agora para uma planta, aquelas árvores lá do cemitério se alimentam tudo daqueles restos ali de resíduos, né? Então a natureza aproveita tudo. Tem aqui material reciclado, nesse caso 32%, depende, como mais uma vez, do conhecimento de quem elaborou. E tem a matéria orgânica, 51,4%. E a matéria orgânica nós vimos que é ruim, então, para a usina de queima de lixo. Se eu tirar... Bom, vamos continuar aqui. Matéria orgânica tem outros. Eles escreveram aqui outros, com certeza é muita coisa para colocar só numa tabela desse tamanho. Então eu escrevi aqui do lado madeira, móveis, resíduo de limpeza pública, para lá. Está dentro aqui desses 16%. Ou seja, se eu for retirar isso aqui tudo também, aí esse número vai diminuir cada vez mais. E quanto mais reciclável eu tiro, quanto mais orgânico eu tiro, menor vai ficando esse número. Se a gente pensar que desse número aqui praticamente seria o que é interessante para as usinas de queima de lixo, queimar o lixo, então a gente vai ver que é uma quantidade pequena, ambientalmente correta. Mas pensem comigo, se esse material aqui reciclável, olha, papel, papelão, Tetra Pak, plástico, se esse material aqui tem um poder de queima muito bom, por que o dono de uma usina de queima de lixo vai tirar isso daqui do seu sistema lá? Bom, depende da concepção do projeto, né? Mas sempre quando eu vejo uma usina, alguém falando, usina verde, usina incinerador e tal, não sei o que, eu me pergunto se ele realmente... Eu gostaria de ver ali o tamanho da área ali de retirada de material reciclável que ele faz, porque eu gostaria de ver ali, quem sabe, uma associação de catadores, porque os catadores vão ganhar dinheiro com esse material reciclável, então eles vão tirar o máximo possível que eles puderem. E interessante é que a gente nunca vê a combinação de organização de catadores de lixo com usinas de queima de lixo. Por quê, pessoal? Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem entender que existe aí uma certa concorrência pelo material? A usina de queima, ela quer queimar aquilo ali. E o catador, ele não quer que queime. Aí começa a briga. Ele quer retirar aquilo ali para vender, para ganhar o pãozinho dele. E o outro quer ganhar o pãozão dele aqui, queimando o negócio, produzindo energia elétrica. Bom, julgamento fica a critério de vocês, mas vocês precisam entender as tensões aí que existem entre um e outro. Vamos continuar. Então, como é que uma usina de queima de lixo, como é que ela é viável ou não? Ela precisa de uma quantidade mínima de resíduos sólidos. Ela não pode, uma usina desse tamanho, eu não vou colocar lá 100 quilos por dia. Não vai funcionar, não vale a pena nem ligar essa usina aí. Então, ela tem uma quantidade mínima. Eu vi no exemplo no Rio de Janeiro que tem uma usina que eles chamam de usina verde. Né? Então, eles citou, eu vi uma reportagem, tem um vídeo no YouTube também deles, eles citam lá que queimam 150 toneladas por dia. Eu imagino que esse projeto, que não é esse da foto aqui, esse aqui é uma foto na Alemanha, eu imagino que esse projeto, eles devam ter calculado em cima da quantidade mínima necessária que eles precisam para montar um empreendimento como esse. Porque essas caldeiras são grandes, esses filtros é tudo muito grande e tem que ter um tamanho mínimo que torne aquilo economicamente viável. Gastar muito dinheiro para ganhar pouco dinheiro, ninguém vai fazer isso, em sã consciência. Não vou convencer nenhum investidor a investir no meu projeto desse jeito. Então, que conclusão a gente chega? Uma usina que queima 150 toneladas por dia e que afirma que aproveita os recicláveis e retira os orgânicos, que não é o caso aqui da usina verde do Rio de Janeiro, na reportagem ele fala que queima também os orgânicos, mas ele fala que retira os recicláveis, ou seja, 32%. Se ele retirar o orgânico, que eu aconselharia não usar o material orgânico nessas usinas de queima de lixo pela grande quantidade de água, ele só dispõe então dos 16% restantes que tem lá no plano nacional de resíduos sólidos.
Portanto, a cidade precisa ser de mais de 1 milhão de habitantes. Com a cidade de 1 milhão de habitantes, se cada habitante produz 1 quilo por dia, que não é isso que o plano fala, ele fala 1,2, né? Mas para ficar fácil, 1 quilo por dia, então eu tenho 1.000 toneladas por dia. E 16% disso seriam os meus 150 toneladas por dia. E daí eu poderia operar numa central dessa daí, né? Aí eu estou, digamos assim, pode-se falar até quase que ambientalmente correto falando, se eu estou colhendo ali só com os 16%. Porém aqui, se você vê uma central dessa sendo construída em cidades menores que 1 milhão de habitantes, então é suspeito, porque vai significar que eles não estão queimando só os 16%, eles estão queimando também, quem sabe, os recicláveis, já que o material orgânico ele não vai te gerar um grande benefício ali na queima, quem sabe ele vai até retirar, certo? Então ele está queimando também reciclável. Ou, quem sabe, ele está consumindo muito gás. E consumir gás para produzir energia, consumir gás para queimar água, digamos assim. Gás para queimar água e produzir energia elétrica não é um empreendimento que a gente possa dizer assim que seja inteligente, né? Se eu já tenho o gás, quero vender energia elétrica, então que eu queime logo o gás e bote o vapor ali dentro da turbina direto sem ter que queimar mais nada. O lixo, ele é prejudicial aí ao gás. O gás tem um poder de queima muito maior do que matéria orgânica, do que todos os outros lá. É muito mais fácil, muito mais rápido. Então, se quer vender energia elétrica com queima de gás, não bota lixo dentro. Melhor não. Certo? Então fica a dica, se alguém quiser construir usinas de queima de lixo em cidades menores que 1 milhão de habitantes, tem alguma coisa aí que não... Bom, não vou nem dizer que está errado. Está errado segundo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Não é a minha opinião, é a política que fala isso. Mas preste atenção no que as pessoas falam. De repente ele está lá dizendo que está retirando os recicláveis e na verdade não pode estar tirando o reciclável, porque senão o empreendimento não tem viabilidade mais nenhuma. Certo? Então não tem problema com as pessoas que falam, isso aqui é usina verde, não sei o quê. Mas falei a verdade, não precisa mentir. Não precisa apelar para tentar convencer ninguém. Quanto maior a umidade dos resíduos, menor o poder de fogo e maior o consumo de combustível. Isso que eu falei para vocês, combustível aqui no caso o gás ou o óleo. E ela precisa de uma geração de energia também constante, que foi o que nós vimos lá no começo. Então, eu vou colocar aqui essa usina verde do Rio de Janeiro, porque eu assisti o vídeo deles falando dessa usina. Uma coisa que me chamou a atenção é que ele falava lá que se queimar todo o lixo da cidade do Rio de Janeiro, eles conseguem produzir energia para 1/3 da cidade. Pode até estar correto, o que ele fala pode estar correto. Se ele queimar todo o lixo, os recicláveis, do orgânico, tudo que ele vê pela frente ele vai se queimando. Aí ele consegue. Certo? Aí vocês têm que ver se é isso que vocês entendem como ambientalmente correto. Se queimar tudo que a gente vê pela frente, os recicláveis também, tudo, se isso está dentro daquilo que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos fala, que toda uma comunidade internacional está falando, se isso se encaixa dentro dos princípios de aproveitamento de recursos naturais, proteção à natureza. Se queimar todo o resíduo, será que eu estou contribuindo para economizar minhas florestas, as minas? Será que não vai ter mais mina lá no norte do Brasil, destruindo lá a floresta, poluindo os rios, consumindo bastante energia, né? Ele está produzindo energia aqui, mas aí o fato de não aproveitar o material reciclável e reutilizável vai fazer com que a gente precise de mais recurso natural, e para retirar esse recurso natural tem que gastar energia de novo. Então será que esse balanço energético aí, será que ele é positivo? Será que vale a pena mesmo? Isso fica por conta de vocês julgar,
mas eu coloco aqui também em questão o fato de chamar esse tipo de usina verde. Queria saber de vocês, escrevam aí por favor nos comentários se vocês acreditam mesmo que essa usina é verde no sentido de ambientalmente correto, ou talvez eu tenha entendido errado, talvez eles vão pintar a usina de verde e por isso que fala usina verde. Se pintasse de amarelo seria a usina amarela, se pintasse de vermelho seria a usina vermelha, né? Talvez esse verde aí significa só a pintura das paredes da usina, não significa que ela é ambientalmente correta. Só que aí coloca verde, a gente fica às vezes na dúvida, assim, ambientalmente correto. Tem gente que pensa, é verde, meio ambiente, tá? Então, tá querendo enganar alguém? O que acontece nesses casos aí? Quais são os interesses que estão por trás de pessoas que afirmam que esse tipo de usina, esse tipo de tecnologia é verde? Quais são os interesses? Quem está ganhando com isso? Certo? Eu particularmente não conheço ninguém, eu só vi o vídeo no YouTube, graças a Deus eles colocaram lá para a gente poder comentar um pouco sobre isso. Eu não vi outro tipo de usina, eu vi que em Sorocaba eles estão querendo também instalar uma usina dessa, também estão chamando de usina verde. Então pessoal, fiquem atentos, o julgamento é de vocês, mas no meu caso, na minha opinião, baseado nisso tudo que eu falei para vocês de economia de recursos naturais, proteção à natureza, economia de energia, eu afirmo, na minha opinião, que essa usina verde nada mais é do que uma usina de queima de recursos naturais. Certo? Fica à vontade para comentar o vídeo, para colocar também sua opinião, se você é contra e a favor. Se você é contra, não só algumas pessoas gostam de xingar, coloquei um argumento aí porque que você é contra aquilo que eu falei. Se você é a favor, também coloque um argumento e vamos reforçar essa discussão, porque justamente reforçar a discussão é bom para a nossa sociedade, é bom para que quando a gente tome decisões a gente esteja baseado em coisas concretas e escutando aí as duas partes, né, as duas histórias, os dois lados. Não só quem constrói a usina, porque quem constrói, claro, vai defender, mas também os ambientalistas e o pessoal do contra, né? Tem que escutar todo mundo para a gente poder formar uma opinião, tá certo? Obrigadão, fique de olho, portal Resíduos Sólidos, aqui você vai ter, tem vários cursos lá de treinamento e outras informações sobre resíduos sólidos, dentro do setor de resíduos sólidos. Fiquem ligados, muito obrigado.